Olá pessoal, boa noite para vocês que estão acompanhando aqui o vídeo aqui no canal do Kleber SFC, Kleber Estevam, aqui trazendo as informações do Santos Futebol Clube. Claro, falando do pós-jogo, do empate, Santos 1, Grêmio 1, ontem do estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro. Santos mais uma vez tropeça e decepciona o torcedor santista. A verdade é essa, gente. O Santos ontem era para vencer ou vencer, não havia outro pensamento a não ser a vitória, mas só que ontem o time pecou novamente nas finalizações. Eu falei no jogo anterior, né, que o Santos acabou empatando contra o Red Bull Bragantino, que aconteceu a mesma coisa. Só que os jogadores, infelizmente, desperdiçaram boas chances de gols. Enfrentou um Grêmio com 13 desfalques, e um Grêmio que não quis nada com nada. Apenas foi lá para a Vila Belmiro, conseguiu um empatezinho, 1-0 depois, né? 1-0 tá bom, né? Como dizia o Fábio Carille. Então pro Mano Menezes, acho que seria a mesma coisa o Mano Menezes, né? Que é o técnico do Grêmio. O Vojvoda mexeu no time. Na hora que ele colocou o Robinho Júnior, o Robinho, ele incendiou o jogo, né? Lembra muito o pai que infelizmente, né, por um crime grave que cometeu lá na Itália, está preso. Mas o Robinho Júnior, filho do ex-jogador Robinho, ontem ele entrou super bem, desequilibrou. Ele é um garoto assim, talentoso, habilidoso, muito potencial, e entrou e incendiou o jogo. O Santos poderia ter saído ontem, talvez teria saído com a vitória ontem se não tivesse ter cometido falhas do sistema defensivo, ainda mais no primeiro gol do Grêmio que o Santos tomou, que foi um absurdo. Mas, apesar dos pesares, o Santos ontem jogou bem. Eu não vou falar que jogou razoavelmente, não jogou mais ou menos, jogou bem. Criou chances, mas só que o time desperdiça muitas oportunidades. E no primeiro tempo as melhores chances foram dos chutes de Roleiser e também do Escobar. O lateral esquerdo chutou e o goleiro do Grêmio fez boas defesas, espalmando para a linha de fundo. Ó, os números do jogo, né? Estatísticas de ontem do jogo entre Santos e Grêmio. Santos 1, Grêmio 1. Edenilson fez 1-0 para a equipe do Grêmio aos 11 minutos do segundo tempo. E no finalzinho, aos 44 do segundo tempo, Lautaro Dias empatou o jogo num bate-rebate dentro da área após o escanteio, e ele acabou fazendo um gol de cabeça, empatando o jogo 1-1. Santos 1, Grêmio também 1. O Santos deu 24 chutes a gol contra 4 do Grêmio. 7 chutes a gol, os certos, né? O Santos deu 24 contra 4 do Grêmio, nos 7 chutes certos para o Santos, e para a equipe do Grêmio, um chute certo. O Santos teve mais posse de bola, 65% contra 35% da equipe do Grêmio. Só que o time não foi tão efetivo. Conseguiu empatar? Conseguiu, só que o resultado, não, na minha opinião, não é o suficiente. Porque o Santos precisava vencer para se afastar do Z4. Agora, preocupa a situação do time neste campeonato. 505 passes deu o Santos e 290 passes errados deu a equipe da equipe do Grêmio. Não sei se é passes errados, é passes, né? 505 o Santos, 290 a equipe do Grêmio, tá bom? Então, essas são as estatísticas do jogo entre Santos e Grêmio, e vamos trazer para você aqui as partidas e a classificação dos times, né? Vamos lá. Por enquanto não tem aqui os jogos, mas claro, vamos trazer depois na íntegra. Vamos trazer a classificação primeiramente. Ainda o Flamengo é o líder com 55, Palmeiras 50, tem o segundo com 52 pontos ganhos, Palmeiras encostando na equipe do Flamengo. Em terceiro, Cruzeiro, 51. Em quarto, Botafogo e Mirassol com 43. Em sexto, Bahia, 40. Em sétimo, São Paulo, 38. Em oitavo, Fluminense, 35. Em nono, Red Bull Bragantino, 33. Em 11º, a equipe do Ceará com 31 pontos ganhos.
e depois vem o Vasco e Corinthians com 30, depois Atlético Mineiro e Internacional com 29, depois 16º Santos com 28, e na zona do rebaixamento está a Vitória com 25, 18º Juventude com 23, 19º Fortaleza 21, e na última colocação a equipe do Sport com apenas 15 pontos ganhos. O Santos está a 3 pontos do Z4. É preocupante. É preocupante, que acho que o Vitória empatou, né, pelo que me parece, contra o Ceará. Então, preocupa. O Santos obriga o Santos a vencer o Ceará fora de casa. Ah, mas Kleber, mas o empate tá bom. Não tá bom nada, não tá bom. O Santos não pode mais empatar. O Santos, nessa brincadeira aí, nesses 3 últimos empates, perdeu praticamente 6 pontos. O time era para estar, olha, só para você ter uma ideia, o Santos poderia já estar com 33 pontos. Olha só, 33, 34. Se o Santos tivesse com essa pontuação, o Santos já estaria, olha, 7, 8 pontos longe da zona do rebaixamento. Mas o time não consegue, não sei o que está acontecendo. O time peca demais nas finalizações. Ontem, os jogadores, né, o Escobar, começou bem, mas depois ele começou a errar muito. Olha, é difícil, porque o Santos poderia ter tido uma outra sorte ontem. Poderia ter feito os gols, ter vencido o jogo. O mesmo que contra o Red Bull Bragantino. O Santos foi melhor que a equipe do Red Bull Bragantino, mas empatou. O Santos foi melhor que o Grêmio, também empatou. O Santos foi melhor que o São Paulo, taticamente falando, todos em termos táticos. O Santos foi melhor que a equipe do São Paulo, venceu a partida. No sufoco, mas venceu. Empatou com o Atlético Mineiro, poderia ter vencido. O Santos foi prejudicado também, né, contando com a arbitragem que também prejudica muito o Santos ultimamente, né? É incrível. Mas beleza. Bom, então é isso aí, o Santos, vamos lá, vamos trazer para você as notas do jogo, né, rapidinho, das notas do jogo. Gabriel Brazão, regular, né, eu acho que não foi tão mal, embora, tudo bem, falhou no gol que foi anulado do Grêmio. Muita gente já falando, mas o gol do Grêmio foi mal anulado. Não, claro que foi bem anulado, para mim foi bem anulado. Como vai falar mal anulado? Agora vai normalizar toque de mão dentro da área, o jogador que atrapalha talvez a trajetória da bola e interfere no lance. Não pode. Para mim foi corretamente bem anulado o gol do Grêmio. Se tivesse acontecido com o Santos, falaria a mesma coisa. Se fosse ao contrário, com o Santos, eu falaria a mesma coisa. Os outros falam, é porque é Santos. Não é porque é o Santos. Não pode. Regra é regra. Se a bola tocar na mão do jogador, se foi intenção ou não, para o VAR não existe isso. E para mim foi um lance irregular. Foi corretamente bem anulado o gol do Grêmio. Não tem chororô não, para quem falou. Tem um amigo meu que falou que acha que o gol foi mal anulado. Desculpa. Para mim não foi mal anulado não. Para mim foi corretamente bem anulado o gol do Grêmio. Se tivesse acontecido o inverso do lado do Santos, né, o Santos tivesse feito o gol, o jogador do Santos tivesse colocado a mão na bola, aí para mim também não ia reclamar. Seria corretamente bem anulado. Por isso que eu falo, futebol hoje, você tem que às vezes enxergar o que é real. Não podemos brigar com a imagem. Brigar com a imagem é a pior besteira. Tem muita gente que ainda insiste em brigar com a imagem. E não é assim. Mas tudo bem, vamos lá. Gabriel Brazão regular, né? Falhou no gol do Grêmio. Eu não vou falar que ele foi péssimo, não. Porque o Gabriel Brazão cai um pouco de produção, que é normal, todo goleiro cai. Tudo bem, ele não foi bem, mas mas foi regular ontem na partida, o Gabriel Brazão. Porque também pouco trabalhou do gol também. O Grêmio não deu tanto trabalho. Mas quando o Grêmio deu, ainda acabou tomando o gol em uma falha grotesca. Bom, vamos lá. O Santos, vamos lá, com o Gabriel Brazão regular. Mike, péssimo. Mike não jogou bem.
O Mike não jogou bem, o Mike não é o mesmo Mike do Palmeiras. Eu acho que, na minha opinião, o Vojvoda errou ao ter escalado o Mike. Eu acho que deveria ter escalado o Igor Vinícius, que para mim está em condições melhores do que o Mike no momento. Eu acho que o Vojvoda errou, né, nessa função aí, porque eu acho que o Mike não jogou bem, na minha opinião. Alex Duarte, zagueiro paraguaio, jogou bem até, razoável, jogou bem, na minha opinião, não foi mal o Alex Duarte. O problema é que o parceiro dele da zaga, o Luan Pérez, jogava muito afastado um do outro. E sendo que justamente no lance do gol do Grêmio, que claro, que aí foi o gol legal, o gol do Edenilson, foi falha, começando pelo Mike e o Luan Pérez. E o zagueiro Luan Pérez, que não marcaram o jogador do lado esquerdo ali no cruzamento. E na jogada aérea ninguém marcou o Edenilson. E aí ele acabou fazendo o gol numa falha do sistema defensivo. Mais uma vez, né, a falha da defesa do sistema defensivo do Santos volta a cometer erro grotesco. Depois o Santos que acordou, partiu para o ataque, aí depois o Vojvoda começou a mexer no time de forma assim que eu nem esperava. Começou a mexer na equipe do Santos, é um negócio assim absurdo. Então, veja bem, o que acontece? O Santos teve o total domínio do jogo, só que o time não foi só que o Santos não foi aquele time efetivo em fazer gols e sair com a vitória. O Santos tinha tudo ontem, só que o time não conseguiu fazer os gols que precisava. E ainda mais uma vitória que daria 3 pontos e o Santos pelo menos chegaria aos 30 pontos e ia aliviar um pouco. Jogaria com a moral lá em cima. Agora vai pressionado contra o Ceará fora de casa. Jogo dificílimo. Depois tem um Corinthians. O Santos enfrenta agora, dia 5 de outubro, o Ceará fora de casa. E 10 dias depois, o dia 15, clássico contra o Corinthians. 9h30 da noite, numa quarta-feira à noite. Que é dia do professor, né? Então, o Santos terá 10 dias depois do jogo, assim, após o jogo contra o Ceará. O Santos tem que ir lá em Fortaleza, tem que vencer o Ceará. Ah, mas o empate tá bom, empate não tá bom nada, pelas circunstâncias que o Santos está no campeonato, tem que vencer. Não dá para pensar em empate, chega, não pode pensar em empate. O Santos não pode empatar mais. O time agora tá a 3 pontos da zona do rebaixamento, a 3 pontos. Não pode continuar assim. O Santos poderia estar numa situação melhor pelo elenco. O elenco do Santos não é ruim. Só que o time pecou demais. Diretoria, presidente também, erraram demais também no erro atrasou o planejamento. Muita coisa errada. E isso aí está refletindo em campo. O Santos não consegue dar uma alavancada, uma boa sequência de vitórias. O time não alavanca a sequência de 4, 5 vitórias seguidas. Esquece, não acontece isso no Santos. É impressionante, cara. É impressionante. O Santos não pode continuar tropeçando tanto assim. Às vezes, nós torcedores ficamos assim, tristes. Porque o torcedor tá machucado, o torcedor santista. Desde quando o Santos foi rebaixado em 2023, o torcedor está preocupado agora. O presidente e diretoria parece que não está nem aí, né? Não está preocupado não, mas o torcedor está preocupado. A 3 pontos, o time está a 3 pontos da zona do rebaixamento. Se o Vitória e o Juventude começar a vencer, aí o risco do Santos voltar ao Z4 é bem grande. Se começar a perder ou empatar e continuar empatando, né? Os empates aí vai custar caro para o Santos lá na frente, viu? Vai custar caro. Eu lembro em 2023, aconteceu a mesma coisa. O time começou a perder jogos bestas, aí lá na frente acabou custando caro. Aí nas 3 últimas rodadas o Santos tomou 3 tacas. 3-0 do Fluminense na Vila Belmiro, 3-0 para o Atlético Paranaense fora de casa, e depois 2-1 para o Fortaleza. Na época treinado pelo mesmo Vojvoda que está no Santos agora. Fez um excelente trabalho no Fortaleza. Então, tem que se pensar muito. O time não pode vacilar mais. Não pode. Ah, Kleber, por que você está falando isso? Não, é verdade. Está vacilando. O Santos não pode vacilar mais. Se quiser fugir da zona do rebaixamento,
é hora de começar a alavancar uma boa sequência de vitórias, vencer os jogos e caprichar mais nas finalizações. O problema do Santos é um capricho, o melhor capricho nas finalizações, na hora do arremate, fazer os gols. E o time não está conseguindo. Ora a bola bate na trave, ora o goleiro defende, ora o jogador manda a bola longe. No Santos acontece toda hora isso. Não consegue chutar bolas forte para surpreender o goleiro, para surpreender o adversário. É complicadíssimo, viu? Então o Santos, vamos ver. Então o Santos, Gabriel Brazão regular, Mike péssimo, o Alex Duarte jogou bem, não jogou mal, não comprometeu muito. Luan Pérez não jogou muito bem, não foi bem para mim. O Luan Pérez foi péssimo também. Não jogou uma das melhores partidas do Luan Pérez. Jogou bem nas outras anteriores, mas até contra o Red Bull Bragantino, mas ontem ele não jogou bem. E na lateral esquerda, Escobar começou bem, mas depois caiu de produção. Aí entrou no seu lugar o Souza, que entrou bem ontem. O Souza, para mim o Souza tem que ser titular. Eu acho que se eu sou o Vojvoda, preserva o Mike, preserva o Escobar um pouco, dá chance para o Igor Vinícius e Souza. Eu acho que é o momento agora do Vojvoda tirar o melhor do elenco. Não ficar dando chance só para um jogador de uma posição só, dar chance para outros também que tem condições de ser titular no Santos. Eu acho que o Igor Vinícius e o lateral esquerdo Souza, na minha opinião, merecem chance. Uma pergunta, será que ele vai colocar 3 zagueiros? Não sabemos. O Vojvoda, ele é técnico de variações táticas, mas vamos aguardar nas próximas rodadas se ele vai ainda manter o 4-4-2 ou talvez ele vai pensar em treinar o time no 3-5-2. Vamos aguardar por enquanto. E também, vejam só, o Santos precisa vencer o Ceará. A verdade é essa, é vencer ou vencer. Empatou com o Grêmio, agora tem que vencer fora de casa. O Santos vai ter que se virar para vencer, para superar a equipe do Ceará lá na Arena Castelão, em Fortaleza. Bom, e vamos agora trazer para você aqui, falando sobre o João Schmidt, né? Então, falando dos números dos jogos. O João Schmidt não jogou bem ontem, né? Mas eu vou colocar como regular. Para mim foi regular ontem o Schmidt. Foi mais ou menos bem, depois uma hora não foi, caiu muito o futebol dele, depois ele ainda foi substituído, porque para não correr riscos de ser expulso. No meio campo, o Zé Rafael jogou muito bem. Ontem o Zé Rafael jogou como meia, como nos bons tempos do Bahia, e ontem quase fez um gol, mandou a bola na trave e chutou uma bola, e no lance do gol ele chutou a bola na trave, e no rebote aí o Lautaro Dias de cabeça empatou o jogo, fazendo o gol de empate do Santos contra o Grêmio. Então jogou muito bem, né, o Zé Rafael. Para mim, coloco bom, para mim ele foi bem. O Barreal não jogou bem ontem, é duro falar, mas não jogou bem, embora ele seja um jogador muito útil para a equipe do Santos, mas ontem ele não jogou bem, apesar de ser esforçado. Ele é muito esforçado, o Barreal, só que ontem ele não jogou bem. Então, agora o Roleiser também não jogou bem, para mim foi péssimo. O Roleiser ainda precisa mostrar mais, ainda até agora ele não mostrou. Não está valendo o investimento que o Santos teve de 11 milhões de euros, o equivalente a mais de 70 milhões de reais. O Santos investiu na compra do atleta, que assinou um contrato de 4 anos junto ao Benfica de Portugal. Benjamín Roleiser, né, o meio atacante argentino, até agora não mostrou que veio para falar assim, não, vou dar aqui a camisa que eu vou resolver, vou fazer a diferença nos passes, nos gols, isso, aquilo. Mas até agora não vimos isso no argentino Benjamín Roleiser. Precisa melhorar, e muito. Tem esperança que ele evolua com o tempo, mas até agora ele não mostrou a que veio. Benjamín Roleiser, desculpa, mas a verdade é essa. O Roleiser não jogou bem ontem contra a equipe
do Grêmio ontem no empate em 1-1 contra o Grêmio na Vila Belmiro. No ataque, Guilherme não jogou bem. Ô Guilherme, um recado, Guilherme. Você não é Messi não, viu? Não é Neymar. Você é Guilherme Augusto. Quando você quer ser Guilherme Augusto, você joga bem. Mas quando quer ser craque, sendo que você não é, você quer fazer coisas que qualquer outro jogador faria. Quer fazer igual o que o Neymar faz, você não vai fazer igual o Neymar. Quer fazer igual outros jogadores, você não vai fazer. Então, pare. Seja você, só você, Guilherme. Se você achar que é um Neymar, é um Pelé, é um Zico, um outro jogador, você não vai conseguir crescer e evoluir no Santos Futebol Clube. Então, você não é craque não, tá bom? Você é útil, isso aí tenho certeza. Você entrega pro time, é útil, ataca, mas ao mesmo tempo marca. Às vezes erra nas escolhas, nos passes, demora para dar o passe, demora para conseguir resolver, chegar no ataque, prende a bola demais. Você tem muitos defeitos, Guilherme, então você tem que parar com isso. Então, mas eu acho que, para mim, você é muito útil para o Santos. Você não é craque, isso é verdade, mas entrega muito para o time do Santos. Mas pare de fazer firula, não fica se achando que é craque, porque craque você não é. Você não é craque não, viu, Guilherme? Tá bom? Então, para mim, o Guilherme não foi, para mim, mal da partida ontem. Poderia, talvez, ter decidido. Ele chutou uma bola boa pro gol, mas ontem o Guilherme não teve a melhor das atuações. Mas só que vale lembrar que o artilheiro da temporada é o Guilherme. Ele é o artilheiro da temporada, é um jogador que entrega muito pro time do Santos. Ele não é habilidoso, mas entrega bastante. Mas ontem ele não jogou bem, o atacante Guilherme. Se ele achar que é o Guilherme Augusto, ótimo, ele vai conseguir, ele vai ser o Guilherme mesmo. Aquele jogador que faz gols, decide a partida, pés no chão, né, sem marras, né, sem máscaras. Agora, se ele achar que é craque, quer ficar com aquela marra, ser mascarado, baixa a bola, tá, Guilherme? Tá bom? Você é um bom jogador, sim, mas só que você não é craque. Essa é a diferença. Bom, o Guilherme não foi bem. Lautaro Dias ontem foi, vamos lá, foi razoável, né, razoável. Ele entregou pro time. Eu acho que o Lautaro Dias, tudo bem que ele fez um gol ontem, salvou o Santos da derrota de ontem. Apesar dos pesares, ele não é craque, mas ele entrega muito bem pro time, viu? Pelo menos é um jogador que aperta o adversário, dá trabalho. Ele faz essa função até melhor que o Tiquinho Soares, porque o Tiquinho Soares é meio durão, sabe? Faz a parede, é centroavante, né? Então ele é meio durão, não é de correr muito. Agora o próprio Lautaro Dias já tem mais agilidade, ele corre, ele aperta a marcação na saída de bola do adversário. Então o próprio jogador Lautaro Dias, dá para perceber que ele consegue entregar o melhor para o time do Santos. Então acredito que o Lautaro Dias ele vai melhorar cada vez mais jogando com a camisa do Santos. Ele fez um gol contra o Red Bull Bragantino e agora fez o segundo gol dele com a camisa do Santos. Isso é um bom sinal. Agora o melhor sinal que a gente quer é ver o Santos vencer. O time está finalizando bastante, beleza, mas o time tem que caprichar melhor nas finalizações. Só isso é o que esperamos. E aí ontem entrou o Robinho Júnior, né, no meio desse tempo, não sei no lugar de quem, não fugiu, mas eu só sei que ontem o Robinho Júnior entrou em campo, entrou o Tomás Rincon, então deu para perceber tal que o Robinho Júnior, ele incendiou o jogo. O Santos poderia ter tido uma outra sorte, poderia ter vencido ontem a equipe do Grêmio. E o Robinho Júnior teve um lance que ele chutou uma bola dentro da grande área, quase, se não é o jogador do Grêmio está na frente, desviar para a linha de fundo, a bola tinha endereço certo. Eu acho que o goleiro não ia catar a bola não, viu? Porque era um chute perigosíssimo, um chute rasante, sem chance para qualquer goleiro defender. Não sei não se o goleiro do Grêmio ia pegar essa bola não, ia ser gol, eu acho.
Só que aí ele acabou, nossa, ele desequilibrou ontem, né? Ele incendiou ontem Robinho Júnior. Eu acho que o Vojvoda tem que dar mais chances pro Robinho Júnior. E também pro Ian, viu, Vojvoda? Eu acho que está na hora de você dar chance pro Ian. Porque eu acho que o Santos tem os ativos do clube, os jogadores, ele tem que ter mais oportunidades. Mas vamos ver, eu acredito que a partir do momento se o Santos agora voltar a vencer, a confiança volta à tona lá na Vila Belmiro. Então, Santos 1, Grêmio 1, Santos superior, mas faltou mais capricho nas finalizações, não só nesse jogo contra o Grêmio, mas também contra o Red Bull Bragantino, contra a equipe do Atlético Mineiro, mas futebol é assim mesmo, faz parte. Bom, o Santos agora pensa no jogo contra o Ceará, né? Vamos trazer para você aqui rapidinho o horário do jogo contra o Ceará. Daqui a pouco vamos trazer informações sobre Gabriel Bom Tempo e Vitor Hugo e Neymar, tá bom? Já. Mas antes vamos trazer para você aqui os jogos do Campeonato Brasileiro, tá? Já no fim de semana, rapidinho para você. E depois, claro, vamos trazer as informações falando sobre o Vitor Hugo, estado por enquanto os 3 jogadores estão no DM, mas estão em fim de recuperação. Já mais detalhes de Vitor Hugo, também do Gabriel Bom Tempo e Neymar, tá bom? Bom, vamos lá, próximo jogo, né? Vamos lá, primeiro vou falar os resultados. 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro 0, Juventude 0 na MRV Arena em Belo Horizonte. No Allianz Parque, Palmeiras 3, Vasco 0. No estádio José Maria de Campos Maia em Mirassol 1, Red Bull Bragantino 1. No estádio da Ilha do Retiro em Recife, Sport 2, Fluminense 2. No Beira-Rio, em Porto Alegre, Inter 1, Corinthians 1. No estádio Newton Santos, no Engenhão, Botafogo 2, Bahia 1. Na Vila Belmiro, Santos 1, Grêmio 1. E no Barradão, Vitória 1, Ceará 0. Olha o Vitória, hein? Conseguiu uma grande vitória de 6, diminuiu para 3 pontos. Está 3 pontos atrás do Santos. Então o Santos, fica em alerta, hein, Santos? Fortaleza 0, São Paulo 2, na Arena Castelão em Fortaleza. Olha, bom resultado até para o Santos, viu? Porque se o Fortaleza vence, aí seria complicado. São Paulo foi lá em Fortaleza, venceu a equipe tricolor, a equipe do Fortaleza, por 2-0. No Maracanã, Flamengo 0, Cruzeiro também 0, tá bom? Flamengo é o líder com 55, Palmeiras em segundo 52, Cruzeiro em terceiro com 51, Botafogo, Mirassol com 43, Bahia em sexto com 40, São Paulo em sétimo com 38, Fluminense em oitavo com 35, em nono Red Bull Bragantino e Grêmio com 33, em 11º Ceará com 31, 12º Vasco e Corinthians com 30, 14º Atlético Mineiro e Internacional com 29, 16º Santos com 28, na zona do rebaixamento, 17º Vitória 25, 18º Juventude 23, 19º Fortaleza com 21 e na última colocação o já virtual rebaixado Sport com 15 pontos ganhos, tá bom? Bom, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, vou trazer para você aqui rapidinho aqui, já vou falar do jogo do Santos e Ceará e Santos. O jogo vai ser domingo às 8h30 da noite, tá bom, gente? Mas vamos trazer os jogos para você aqui já no fim de semana, aliás, amanhã, né? Já na sexta-feira, às 18h30, no Maracanã, Fluminense e Atlético Mineiro. E também amanhã, só que o jogo será 18h30, viu? 18h30, Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã. E também às 18h30, também na sexta-feira, jogam Red Bull, Bragantino e Grêmio no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. No estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, também às 18h30, Internacional e Botafogo, tá bom? Farão os jogos desta sexta-feira. No sábado, aliás, foram hoje nesses jogos aqui, caramba. Não, o jogo vai ser 4 de outubro. Na sexta-feira, né? Porque, na verdade é no sábado, né? Colocou amanhã, pelo amor de Deus. O pessoal colocou... Esses jogos são no sábado, tá bom? E no sábado também, falei, 6h30.
Beira-Rio, Inter e Botafogo, também Red Bull, Bragantino e Grêmio, no estádio Cícero de Souza Marques em Bragança Paulista, e no Maracanã, Fluminense e Atlético Mineiro, tá bom? Às 18h30, esses 3 jogos são às 18 horas e 30 minutos. Às 21 horas, no sábado, na Arena Neoquímica Arena, Corinthians e Mirassol. No domingo, às 4 horas da tarde, Vasco e Vitória. O Vasco recebe a equipe do Vitória. No Morumbi, São Paulo e Palmeiras, o choque rei, clássico entre os paulistas, do Morumbi, São Paulo e Palmeiras. Também no domingo, só que 18 horas e 30 minutos, esse jogo vai ser 4 horas, tá? São Paulo e Palmeiras e Vasco e Vitória. Agora, às 18h30, jogam Bahia e Flamengo na casa de apostas na Arena Fonte Nova, em Salvador. E também no mesmo horário, 18h30, Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, Juventude e Fortaleza. 8h30 da noite, mais 2 jogos. No Mineirão, Cruzeiro recebe a equipe do Sport, já o virtual rebaixado. E também na Arena Castelão em Fortaleza, Ceará e Santos. O jogo será às 8h30 da noite, tá bom? Então o Santos agora já está avisando esse jogo, próximo jogo dificílimo, fora de casa contra o Ceará, tá certo? Agora vamos trazer para você aqui as informações do Santos. Vamos trazer as informações falando sobre Vitor Hugo, Gabriel Bontempo e Neymar, tá bom? Treino do Santos, olha só, no elenco do Peixe se reapresentou hoje, nessa tarde dessa quinta-feira no CT Riperé. O elenco não tem folga, tá bom? Então se reapresentou hoje à tarde, nesta quinta-feira, e iniciou a preparação para o duelo contra o Ceará no próximo domingo, e a dupla deve continuar como desfalque. Por enquanto seguem fora da partida. Quando eu falo de Vitor Hugo e Gabriel Bontempo. O Santos iniciou nesta quinta-feira a preparação para o confronto contra o Ceará, válido pela 27ª rodada do Brasileirão. No próximo domingo, às 20 horas e 30 minutos, na Arena Castelão, em Fortaleza. Em recuperação, os meias Vitor Hugo e Gabriel Bontempo iniciaram a transição para o gramado. A dupla correu ao redor do campo, ainda sem contato com a bola. A tendência é que eles possuam retomado no clássico contra o Corinthians, no próximo dia 15. O Gabriel Bontempo sofreu uma lesão muscular de grau 2 no adutor da coxa direita, e já Vitor Hugo se recupera de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, ainda no primeiro tempo do clássico contra o São Paulo. Então, nessa quinta-feira, os titulares da partida contra o Grêmio realizaram uma atividade regenerativa na academia, e os demais jogadores, os demais atletas, participaram de um trabalho tático no gramado sob o comando do argentino Juan Pablo Vojvoda. O goleiro Gabriel Brazão, que foi o único titular que participou desta parte do treino, ele participou da maior parte do treino, que é o Gabriel Brazão. E o desfalque certo para a próxima rodada é o meia atacante Neymar. E o craque trata de uma lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita, que é a lesão grau 2, tá bom? E só deve retornar aos gramados em novembro. Bom, provável Santos, sim, formação do Santos, por enquanto, que até o técnico Juan Pablo Vojvoda, ele vai treinar agora amanhã e até sábado, porque sábado o Santos encerra a preparação para o jogo contra a equipe do Ceará no domingo. Aí que, claro, no sábado, não sei se é sexta ou sábado, o Santos viaja para Fortaleza. Não temos as informações, mas claro, vamos ficar por dentro das informações do Santos Futebol Clube. O provável Santos, que é formado por Gabriel Brazão, Mike ou Igor Vinícius, Alexis Duarte, Luan Pérez e Escobar, João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Roleiser, Guilherme e Lautaro Dias. Por enquanto, esse será o provável Santos que o Vojvoda vai treinar. E é claro que também talvez pode haver alguma novidade em alguma das posições. Por enquanto ainda não sabemos se volta o Adonis Frias, o zagueiro argentino, que ainda por enquanto ele sentiu um incômodo na panturrilha direita. Então não sabemos de fato se ele vai ainda voltar ou não, o zagueiro argentino. E no momento o Alexis Duarte ganhou a vaga do Adonis Frias. Então acredito que o
o Santos agora, vamos aguardar até o fim de semana, saber o provável Santos que o Vojvoda vai escalar para o jogo contra o Ceará, se é esse time mesmo ou vai haver alguma mudança. Na minha opinião, eu acho que ele deveria mudar as laterais, deveria colocar o Igor Vinícius no lugar do Mike, na minha opinião. Mike não está legal, e se eu sou o Vojvoda também, eu colocaria o Souza. Eu acho que o Souza merece mais oportunidades na lateral esquerda do Santos Futebol Clube, na minha opinião, porque ele é mais ofensivo do que o Escobar, que é mais defensivo. Então, sei lá, é a minha opinião. Nada contra o Escobar. Escobar, ele entrega muito pro time, não é técnico, mas pelo menos ele tem garra e tem vontade. Isso aí, isso o Escobar tem de sobra. Mas eu acho que, na minha opinião, o Souza precisa ter oportunidade no time novamente. Bom, vamos agora trazer para você... por enquanto trazer para você. Então, assim, vou opinar rapidinho sobre o Neymar. O Neymar, acredito que se ele voltar, eu acho que dá tempo, talvez, para ele dar a volta por cima, porque hoje, claro, o Neymar, hoje que ele se reapresentou no CTR Pelé, só que ele, assim, separado, porque ele se reapresentou com trabalho na academia. Então, o Neymar, ele, pelo que dá a entender, os jogadores que estão lesionados, tanto o Neymar quanto ao Gabriel Bontempo e o Vitor Hugo, estão em fase final de recuperação. Eu acredito que logo, logo, em breve, os jogadores já estarão recuperados e também, claro, já poderão estar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. Então, o Santos precisa vencer o Ceará no próximo jogo, porque sabemos que vai ser um jogo difícil, um jogo complicado, e o Ceará parece que, em vez de derrota, perdeu para o Vitória 2-0. Então, o Ceará, com certeza, vai vir partir para cima, e o Santos não pode vacilar contra o Ceará. Tem que vencer a equipe cearense, vencer lá na Arena Castelão, em Fortaleza. Então, o Santos, acredito que agora, vamos ver, aos poucos, o Vojvoda, ele vai não só ajustar o time, mas vai ajustar pelo menos as pontarias. Eu acho que ele vai precisar treinar muito para que os jogadores acertem mais o gol, porque o Santos erra demais, erra muito. Então o Santos precisa caprichar um pouco mais nas finalizações. Eu acredito que se o Santos melhorar nesse aspecto, que é o principal, que é a parte da finalização, o time vai conseguir colher vitórias, vai vencer os jogos que precisa. Então o Santos precisa caprichar. O time está desempenhando até bem, o time não está mal, está melhor, está jogando bem, só precisa caprichar mais nas finalizações. Eu acredito que o Santos, que com o tempo, com a evolução do time, eu acho que o Santos vai conseguir vai conseguir resultados positivos e imediatos, e que seja agora, porque o Santos está a 3 pontos da zona do rebaixamento. O Santos precisa começar a vencer vários jogos em sequência para se livrar de vez da zona do rebaixamento. O time não pode errar mais. Tem que parar de errar. Só isso é o que eu espero. Bom, é isso aí, gente. Vou encerrar aqui mais um jornal trazendo as informações do Santos, o conteúdo do Santos Futebol Clube. Amanhã eu volto com mais informações, novidades e também mais informações do Santos. E claro, amanhã já do segundo dia do treino, pós o jogo contra o Grêmio, o Santos se reapresentou hoje no CTR Pelé. Hoje os jogadores, os titulares, não se reapresentaram no campo, e sim se reapresentaram, foram fazer fazer os treinos assim, regenerativos na academia. Então amanhã acredito que os jogadores, os titulares, já treinarão com bola no campo amanhã à tarde no CTR Pelé. E claro, vamos trazer para você todas as informações, todos os detalhes do dia a dia, dos bastidores do Santos Futebol Clube. Bom, gente, amanhã eu volto com mais informações do alvinegro mais famoso do mundo. Santos sempre Santos, nascer, viver e no Santos morrer é o orgulho que nem todos podem ter. Boa noite e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau.